A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida nesse dia de hoje. Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, que nos diz o seguinte: aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela iam uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse o jovem: eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, Naim, era um pequeno vilarejo. No momento que o Senhor Jesus Cristo realizou esse milagre aqui, Naim tinha por volta de 189 habitantes. Hoje em dia oscila entre 1.500 habitantes, Era um vilarejo muito próximo de Cafarnaum, E Naim subsistia da agricultura. Então nós vemos uma mulher que havia perdido, os seus provedores, o pai e o filho, que era a responsabilidade do homem trabalhar na lavoura, trazer o sustento para casa. Então aquela mulher estava totalmente desprovida. E nós vemos que quando ela tem esse encontro com o Senhor Jesus Cristo se move de íntima compaixão e diz a ela: não chores, O não chores aqui, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, claro, porque se comoveu, com aquela situação de uma mulher que estava totalmente desamparada de proteção, de provisão masculina. Mas também representa, em uma outra tipologia, o Consolador, o Espírito Santo. Então nós vemos que essa mulher aqui havia perdido o pai, o filho e o Consolador, que era o Espírito Santo. E quando o Senhor Jesus Cristo chega, ele toca no esquife. Quando o Senhor Jesus Cristo toca no esquife, que é o caixão, onde estava o defunto ali, o Senhor Jesus Cristo leva sobre si uma culpa. Segundo a lei judaica, todo aquele que tocasse em um defunto se tornaria impuro, E o Senhor Jesus Cristo toca na madeira, e por que não no defunto diretamente? Porque aponta para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, do corpo dele que foi colocado na madeira, na cruz, e levou sobre nós, as nossas culpas. Ele assumiu as nossas culpas e se tornando impuro, mesmo ele não sendo impuro. Então nós vemos que esse acontecimento aqui ele tem uma simbologia, um grande envolvimento espiritual por trás. Amém, meus irmãos? E de tudo se apoderou um grande temor. Eles glorificavam a Deus, dizendo que se levantou um grande profeta entre eles, e Deus visitou o seu povo, Nós vemos também que havia duas multidões, meus irmãos, duas multidões. Uma que glorificava a Deus, que era a que andava com o Senhor Jesus Cristo, porque essa multidão via milagres, essa multidão via coisas sobrenaturais que somente o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, poderia realizar. E nós vemos também outra multidão que chorava a morte, O mundo hoje, por mais que se comemore carnaval, por mais que se comemore tantas festas pagãs sem uma real alegria, sem um real motivo para a sua comemoração, o mundo chora, chora a morte. Nós ouvimos falar de guerras, de epidemias, de doenças, O mundo vive chorando a morte, pelas drogas, pelas bebidas, por tanta coisa ruim, O mundo chora a morte. Nós ligamos uma televisão, ligamos um rádio, o que nós ouvimos é a morte. Mas todo aquele que anda com o Senhor Jesus Cristo, ele se alegra, Não é que não tenha dificuldade, não tenha problema. Não tem problema, Mas nós vemos que quando o Senhor Jesus Cristo chega na vida daquela mulher, ele paralisa, Havia um cortejo fúnebre aqui, o texto diz que levavam o defunto, Quando o Senhor Jesus Cristo chega e toca no esquife, que é o caixão, a dor, o sofrimento daquela mulher que vinha se estendendo, que vinha fazendo um grande percurso. Quando o Senhor Jesus Cristo chega, ele para. Nós percebemos também que não houve velório,
o filho desta mulher morreu, né? Houve o cortejo, houve, mas não houve o enterro, né? Não é que não houve velório, talvez o velório até houve, mas não houve o enterro. O Senhor Jesus Cristo chegou antes que de fato o pior acontecesse, né? Depois de enterrar o morto. E assim é na nossa vida. Todos nós que andamos com o Senhor Jesus Cristo, é uma outra tipologia muito espiritualizada, né? Eu até fico sem voz aqui de falar, mas é uma outra tipologia muito espiritualizada, que ela nos diz que quando nós andamos com o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter dor, nós vamos ter agonia, né? Em alguns momentos as coisas vão morrer, mas o Senhor Jesus Cristo vai chegar antes que o pior aconteça, antes que uma situação se torne de fato irreversível. Então, nesse dia de hoje, eu quero dizer para você, eu não sei qual é a dor que tem caminhado por muito tempo na sua vida. O Senhor Jesus Cristo chegou na vida dessa mulher, teve um encontro com ela quando ela havia perdido tudo, né? E essa é a especialidade do Senhor Jesus Cristo. Ele chega quando nós perdemos tudo, eu que o diga, né? Quando todo mundo me desamparou, quando todo mundo virou as costas para mim, o Senhor Jesus Cristo foi o único que esteve do meu lado, assim como ele consolou essa mulher, me consolando, me direcionando, me apoiando, me dando motivos para mim não desistir da minha vida. E eu quero dizer para você nesse dia de hoje que talvez você tenha perdido tudo, você tem uma dor que nem essa mulher aqui que teve o corpo do seu filho carregado por um grande trajeto, né? Talvez a sua dor tenha se alastrado aí por um grande tempo, né? Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, ele tem a capacidade de trazer a vida, aquilo que está morto, aquilo que tem trazido dor, que tem trazido sofrimento, né? Ele é a vida. Quando o Senhor Jesus Cristo chega, a morte tem que sair. Eu não sei o que morreu na sua vida, eu não sei o que você precisa para que a sua vida volte a ter cor, mas eu quero dizer para você que se nesse dia de hoje você aceitar o Senhor Jesus Cristo, ele irá trazer consolação, ele irá trazer vida para o que está morto, e não somente isso, ele irá trazer salvação para a sua casa, para a sua família neste dia de hoje, que o principal intuito do Senhor Jesus Cristo e do Deus Pai e do Espírito Santo é nos salvar da ira vindoura, da corrupção, né, do juízo que Deus irá derramar sobre aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo e não creram no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Que nesse dia de hoje você possa clamar, você possa invocar o nome do Senhor e o aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele seja convosco.